Ah, veio o triunfo na Libertadores, meus esclarecidos e esclarecidas tricolores especiais, claramente tricolor no ar, para a gente falar desse triunfo, para a gente falar sobre as escolhas do Rogério Ceni, sobre a atitude do time em campo, sobre o que a gente já pode imaginar para a próxima fase. Então já deixa o like por aqui, não custa nada para vocês e é uma forma de apoiar a produtora de conteúdo aqui, que faz conteúdo gratuito. Se inscreve no canal, a gente está chegando muito perto de 42 mil, a meta é 50 mil inscritos por aqui. Então, confere se você já está inscrito, se não, se inscreve. Comentários também sempre por aqui, tô sempre lendo. Inclusive, acertei o placar 3-0. Quem assistiu a live de segunda-feira sabe que foi esse o meu palpite. Muita gente também deu esse palpite nos comentários, então foi um triunfo bem importante e a gente vai falar sobre isso por aqui. Lembrando que é uma visão de uma torcedora tricolor, claramente tricolor, é uma perspectiva de uma torcedora do Bahia, que mora longe, que não está em Salvador já há 12 anos, mas que tenta aqui dar seus pitacos com um pouquinho de parcialidade, com um pouquinho de análise, com um pouquinho de coração, enfim. E obrigada para a galera que está mandando muita mensagem, especialmente depois que eu comecei a falar mais sobre o Bahia nesse quadro, né, no Claramente Tricolor. E, gente, assim, que festa, que energia espetacular que estava ontem na Fonte Nova. Eu, obviamente, não estava lá, mas eu consegui sentir muito do que estava acontecendo na Fonte Nova. Muita gente me mandou mensagem, não só amigos, enfim, pessoas que realmente eu conheço, mas também muita gente que acompanha o canal, enfim, me acompanha nas redes sociais, mandou mensagem. Especialmente porque eu compartilhei a história dos meus pais, né? Eu contei aqui para vocês na live que eles são sócios, assim como eu, mas eu, obviamente que não, mas eles não têm o acesso garantido, né? O que agora é o pessoal que precisa fazer o check-in. Eles foram comprar ingressos e aí, por um erro ali de sistema, enfim, tava dando na hora da compra que eles estavam passando da carga que era permitida, sendo que era um ingresso só, enfim. E aí eles acabaram comprando ingressos em setores diferentes. Para conseguir estar no mesmo setor, precisaram comprar um outro Arena Kids, porque um dos ingressos iniciais era Arena Kids. Enfim, eu brinquei porque minha mãe ficou na dúvida, né? Se comprava outro ingresso na Arena Kids para eles poderem ir juntos. Eu falei, mãe, sequestra uma criança. Pega emprestado uma criança tricolor de alguém, mas vocês precisam ir nesse jogo. Enfim, compraram, foram para a Arena Kids. É um espaço, inclusive, bem legal. E foram sem criança, não sequestraram uma criança, mas curtiram muito o jogo. Como minha mãe disse, comeram muitas guloseimas infantis. Meu pai comeu cachorro-quente, minha mãe comeu pipoca, pizza, crepe, enfim, tudo que tinha por lá. E se divertiram igual duas crianças. E, obviamente, se divertiram também com a partida depois de passar por muito nervosismo. Já vou chegar lá. Só rapidamente um avisozinho aqui, gente. Não precisa ter uma criança para ir para o Arena Kids, mas é um espaço dedicado a quem tem uma criança, né? Obviamente por uma questão ali de erro do sistema, enfim, meus pais têm mais de 70 anos, eles queriam estar juntos no estádio, né? Não dá para cada um ficar num canto, eles acabaram indo juntos sem uma criança. Mas eu não vou incentivar aqui que vocês comprem ingresso na Arena Kids sem uma criança. Foi realmente uma circunstância especial e uma exceção que os meus pais acabaram indo para essa Arena Kids. Mas o espaço é bem legal, viu? Assim, parabéns para o Bahia por ter esse espaço e muitas famílias, assim, meus pais ficaram, enfim, se sentiram muito bem, obviamente. Mas antes de comemorarem muito, eu postei até foto deles lá e etc., o Bahia entrou em campo para a gente analisar um pouquinho já essa partida do Bahia, conferir que tá aqui ligadinho. Achei que o Bahia entrou em campo um pouquinho nervoso, até mais nervoso do que diante do The Strongest na altitude. Achei que por ser na altitude, estreia depois de muito tempo, o Bahia sentiria um pouquinho mais lá, mas não sentiu. E acho que no início, no jogo da Fonte Nova, a bola estava queimando um pouquinho nos pés, a Fonte Nova lotada, uma expectativa muito grande da torcida, muito otimismo, inclusive, tanto é que, assim,
Eu dei o pitaco aqui de que seria 3-0 para o Bahia. Muita gente também nos comentários deu esse mesmo placar. Então existia ali um certo otimismo e achei que o Bahia sentiu um pouquinho isso, errando alguns passes bobos no início do primeiro tempo. É verdade que o time do The Strongest é muito chato, então eles tentaram criar ali aquela catimba, né? O goleiro toda hora segurava a bola, inclusive torcida maravilhosa do Bahia aplaudindo o goleiro depois que estava vencendo, né? Agora quer fazer cera, né, amigo? Então agora faz cera. Enfim, e achei que os jogadores sentiram isso um pouquinho, mas não entraram na pilha. E aí, mentalmente, mostraram uma maturidade muito interessante, né, para esse início de temporada. Eu vi, inclusive, o Elton Serra falando sobre isso e eu concordo muito com ele. Eu vinha falando coisas neste mesmo sentido, assim, de pensamento, que o Bahia chegou muito preparado. Não só para essa partida, mas para esse confronto de Libertadores, né? Desde o fim de 2024, o Bahia faz um planejamento pensando nessa classificação para a fase de grupos da Libertadores. Então, cada processinho foi muito bem pensado. Essa é a sensação que a gente tem, né? O que a gente vê de planejamento do Bahia. Então, desde lá de altitude, os goleiros foram antes, os jogadores se prepararam, os principais jogadores que precisam de mais físico, né, de mais energia nas pernas, estão sendo administrados, né? O Bahia fez a opção por iniciar o Campeonato Baiano sem seus jogadores principais, justamente para ter esse momento de pré-temporada em Girona, com todos os jogadores juntos, um momento de entrosar realmente, muitos jogadores novos chegando, né? Então, foi um Bahia que se preparou muito bem e a gente viu essa preparação se refletir no placar, tanto lá na altitude como na Fonte Nova. O Bahia, inclusive, entrou um pouco modificado, né? A gente teve o Gilberto indo para o banco e o Juba entrando na lateral esquerda, mas fazendo aquele papel indo para o meio-campo, né? Para trazer aqui bonitinho, Marcos Felipe, que inclusive, eu vou falar depois jogador por jogador, mas só porque eu comecei aqui o Marcos Felipe, que não comprometeu, né? Nem na altitude, nem aqui. Então, ainda acho que o Bahia precisa subir o nível de goleiro, a gente já falou muito sobre isso, inclusive, na live, mas o Marcos Felipe, ao menos nesse início de temporada, tá cumprindo o papel dele. E a gente teve, então, o Luciano Juba entrando na lateral esquerda, mas fazendo esse papel de ir para o meio campo, o Mingo, o Canu e o Gabriel Xavier fazendo esse trio de zaga, Caio Alexandre e Jean Lucas, pouco mais recuado, junto ali com o Juba entrando nesse meio campo, e o Everton Ribeiro, e aí lá na frente, Ademir, Lúcio Rodrigues e o Eric Pulga. Eu vou falar depois jogador por jogador, não necessariamente todos, mas vou trazer aqui alguns destaques individuais, mas queria antes fazer esse contexto um pouco mais geral, né? O The Strongest começou muito fechado, querendo claramente levar o jogo, né, para os finalmente, quem sabe para pênaltis, porque tecnicamente o Bahia era muito acima e por mais que tenha tido essa tensão inicial, o Bahia chegava, né? O Bahia chegava, faltava ali chances mais agudas, mas ainda assim era muito melhor. Minha mãe mandou uma mensagem um pouco antes, assim, do gol do Lúcio Rodrigues, que foi de pênalti, mas ela mandou, tá tenso isso, tá ficando perigoso. E a minha sensação era, até porque ela estava assistindo atrás do gol, né? E eu estava assistindo da televisão, então você tem uma visão mais geral da partida. E eu falei, calma, assim, é concentração na defesa, porque o The Strongest vai continuar tentando esses contra-ataques, apesar de que os contra-ataques deles funcionam muito menos na Fonte Nova, num jogo com muito calor e sem altitude, do que na altitude, da forma como eles jogam, né? Essa era a arma lá na altitude. E na Fonte Nova isso funcionou muito menos, porque sem a velocidade, sem esse estranhamento do outro time também, por conta da altitude, o The Strongest estava mais lento, menos confortável na sua forma de jogar. Então era ficar atento nisso, era não marcar bobeira assim na defesa, que o gol ia chegar. Ia chegar em algum momento. E alguém na live de segunda-feira falou assim
Clara, meu medo é a bola do jogo cair nos pés do Ademir. Porque, obviamente, teve um gol perdido do Ademir no jogo de ida que poderia ter feito o Bahia sair de lá com um triunfo. E a minha resposta foi o seguinte: não vai ter apenas uma bola do jogo. Vão ter várias bolas do jogo. E com isso, acho que o Bahia vai sim sair com esse triunfo. E na minha opinião foi isso que aconteceu. O Bahia teve algumas boas chances. O Ademir, obviamente, teve mais do que uma bola de jogo. E com isso foi muito bem, fazendo 2 gols. Então, é um jogador que, sim, vai errar de vez em quando, mas também em jogos assim, em que o Bahia cria, principalmente, obviamente, no segundo tempo, é um jogador que, sim, pode fazer a diferença. Já falo um pouquinho mais especificamente de cada um deles, mas no fim das contas, e aí eu quero falar um pouquinho mais geral sobre esse trabalho do Rogério Ceni, porque é um trabalho muito interessante, muito importante de abrir a cabeça, né? De visualizar mais variações táticas, mais formas diferentes de se chegar ao gol. O Rogério está claramente fazendo isso nesse início de temporada. Acho que ele tem peças mais interessantes para o que ele quer fazer, em especial para manter o nível de atuação da equipe, né? Porque muitas vezes o Bahia fazia muito bons inícios de jogos e depois caía. E não tinha nem variações táticas e nem jogadores do mesmo estilo, mas que mantivessem a mesma qualidade. E eu acho que o Bahia agora tem mais condição de fazer isso. E isso está se refletindo, sim, no placar. Mas foi um Bahia que, nessa variação que o Rogério tem feito, seja o Gilberto indo para o meio ou o Juba indo para o meio, você tem colocado os 3 zagueiros, né, os 3 jogadores ali mais na defesa, que inclusive com uma segurança muito grande do domingo, que dão uma melhor proteção para a defesa, mas ao mesmo tempo libera mais as alas, né? Libera mais que os jogadores sejam mais agudos e mais verticais pelas laterais, e eu acho que isso tá fazendo diferença no Bahia. Talvez a gente tenha em outros jogos o Bahia que volte a ter um pouco menos de verticalidade, que segure um pouco mais a bola, que seja um pouco mais conservador nesse sentido de voltar ao padrão inicial do Bahia, mas é um Bahia que já tem alguma variação e isso acho que é bem, bem, bem importante a gente trazer aqui. Teve a expulsão, obviamente, também do time do The Strongest, mas eu acho que a forma como o Bahia jogou, a atitude do Bahia, isso também influenciou do outro lado, né? Não caiu na pilha na pilha mental, na cera, né? Ainda que tenha tido esse nervosismo ali no início da partida, e o The Strongest em uma hora iria degringolar, e foi isso que aconteceu. Quero falar ainda sobre jogadores específicos para a gente fazer aqui um pouquinho individual, né? Jogador por jogador, acho importante a gente trazer um pouquinho. E aí depois a gente já fala também da próxima fase do Bahia, que já acontece, inclusive, gente. Na próxima semana já tem jogo, mas tem carnaval e eu tenho um recadinho para vocês. Rapaz, já pensou Carnaval da Bahia sem o governo do estado? Pare com isso, menina! É o governo do estado presente que faz o carnaval, faz a segurança com 37 mil policiais e bombeiros, faz os plantões 24 horas nas emergências e hospitais, faz o Carnaval Ouro Negro, o Carnaval Sem Cordas e o Carnaval das Famílias. Se jogue nos 40 anos do Axé Music, o governo do estado presente faz o carnaval. Pois é, minha gente, vocês já imaginaram aí um Carnaval da Bahia sem o governo do estado? A gente ia chegar no circuito e não ia ter nada, né? Não ia ver a festa acontecer, o governo do estado presente. Quem faz a segurança, quem faz a saúde, é o governo do estado presente, que também faz o Carnaval Ouro Negro, o Carnaval Sem Cordas e o Carnaval do Pelô. Nos 40 anos do Axé Music é assim, governo do estado presente faz o carnaval. Bahia, governo do estado. Vamos agora falar individualmente de alguns jogadores, porque acho importante trazer por aqui. A gente falei rapidamente do Marcos Felipe, então não vou repetir por aqui. Gabriel Xavier, Canu e Mingo. É, assim, impressionante, acho que o salto
que a defesa do Bahia ganhou com o Santiago Ramos Mingo, porque tem personalidade, tem qualidade, mas tem também personalidade. A gente vê ele sendo uma liderança em campo e tem trazido uma segurança, acho que até para os outros jogadores, muito grande. Então, destaque para o Santiago Mingo, acho que nessas partidas talvez tenha sido o melhor zagueiro, né, desses 2 confrontos, acho que sim. Aí a gente tem um capítulo à parte chamado Caio Alexandre. Que temporada faz o Caio Alexandre, assim, é impressionante. E eu trago junto para essa história o Jean Lucas, especialmente porque são 2 jogadores que, quando estão bem fisicamente, assim, eles estão entre os melhores meias do futebol brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que, inclusive, foi um dos problemas da segunda metade do Bahia na temporada passada, né? Jogadores já cansados, calendário apertado e poucas opções no elenco que o Rogério Ceni confiasse e quisesse utilizar desse jeito. E agora, nesse início de temporada, com aquela história novamente de planejamento, de programação, de uma administração, por enquanto, sendo muito bem feita do elenco, esses 2 jogadores, quando estão em campo, estão 100%, estão muito bem fisicamente. O Caio Alexandre, não só com visão de jogo, né, sendo esse jogador que dita um pouco o ritmo do Bahia, mas também mordendo muito mais, né, sendo um jogador de recuperação de bola, assim, muito importante. Então, precisamos falar aqui sobre este início de temporada do Caio Alexandre, mas eu também vou trazer o Jean Lucas para essa história, viu? Inclusive, um jogador que, assim, não desiste nunca, né? Que tá com fôlego até o fim, que vai até as últimas, assim, até o último momento de todas as jogadas que pode. Foi assim, inclusive, né, que sai o pênalti, né? Então, que pra mim foi pênalti, tá? Pra mim foi pênalti. Então, preciso destacar aqui esses 2 jogadores. O Everton Ribeiro, ele tá começando, a gente não tem nenhuma dúvida da qualidade dele, mas ele tá começando um pouquinho mais devagar. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem porque ele tem ao redor dele jogadores de qualidade que estão compensando um pouco, mas o Everton Ribeiro pode entregar mais pro Bahia, e acho que vai entregar mais pro Bahia nessa temporada, mas ele pode entregar mais. Isso não é ele não vem jogando mal, não é uma crítica, mas diante do início de temporada de destaque do Caio Alexandre e do Jean Lucas, o Everton Ribeiro não tá se destacando tanto, mas eu acho que isso vai acontecer já já. E aí, minha gente, precisamos falar também sobre Eric Pulga, Luciano Rodrigues e Ademir. Inclusive, assim, que partidaça do Ademir. Falei na live e vou repetir aqui, já falei no início do vídeo também. Não imaginava que seria apenas uma bola do jogo para o Ademir e foi isso que aconteceu. Então foi realmente um jogador que teve mais de 1, 2, 3, 4 chances, porque o Bahia, especialmente, né, no segundo tempo, que colocou um pouco mais de velocidade, de pressão, subiu um pouco mais as linhas, o time rendeu um pouco mais, o The Strongest também claramente ali cansou, muito calor, um jogador a menos, tudo isso fez diferença e o Bahia aproveitou para matar o jogo. E como é bom ver esse Bahia matando o jogo, né? Faltava tanto isso na temporada passada. E olha só que incrível, gente, no início da temporada passada, e aí tô falando de início mesmo, janeiro, fevereiro, o Bahia priorizou o meio-campo. E o que a gente mais escutou durante toda a temporada, especialmente de torcedor, né? Falta um centroavante, falta melhorar o ataque, o Bahia precisa de atacante, blá, 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 blá. E eu falei muito durante toda a temporada, né? O Bahia priorizou o meio-campo. Se o Bahia contratar 11 jogadores titulares, ele não tá priorizando nada. O Bahia priorizou o meio-campo, é a alma desse time, é o que sustenta a forma de jogar dessa equipe, ainda que tenha variedades, e a gente tá vendo isso acontecer nesse início de temporada. Nessa janela, neste início agora, a gente tá vendo a prioridade ser o quê? No ataque. A gente tá tendo 3 jogadores
considerando que o Lúcio chegou no meio do ano e que a gente sabia que teria uma fase de adaptação, ainda que ele já tenha sido muito bem, né? E especialmente na reta final da temporada passada, quando ele começa a ser titular. Mas a gente tem 3 jogadores diferentes sendo titulares do que a gente tinha na temporada passada. Obviamente, o Ademir já estava, o Lúcio chegou no meio do ano, mas o Eric Pulga evoluindo, é um jogador que precisava sim se provar, porque veio de Série B, veio de um contexto diferente, de pressão, de adversários, enfim, de enfrentamentos, e ele tá mostrando que ele pode subir essa prateleira. Claro, nenhum decreto por aqui, nenhuma conclusão fechada por aqui, porque estamos no início da temporada. Mas a gente tá tendo boas sensações, né? A gente tá tendo boas respostas para as perguntas que a gente pode fazer neste início de temporada, e o Eric Pulga está respondendo bem. O Lúcio Rodrigues, nem se fala, é o artilheiro do time na temporada. O Bahia tem o Lúcio Rodrigues com 6 gols na temporada, o Eric Pulga com 4 gols na temporada e já tem também 4 assistências, então são 8 participações em gols em 8 partidas, em 8 jogos, né? Ele esteve em 8 jogos. O Lúcio são 6 gols em 6 jogos. Então, assim, o aproveitamento desses jogadores está muito bem. O próprio Ademir, que tem 3 gols na temporada, mas tem 5 assistências, então também são 8 participações para gol. E ainda tem o William José, que neste momento ainda é banco, que já tem 3 gols na temporada em 6 partidas. É isso? Achei que ele tinha um gol a mais, mas é isso mesmo. São 3 gols na temporada. Então, é um Bahia que agora mudou o seu ataque titular. Assim, estou com saudade de Tassiano e Everaldo? Sim, são jogadores que tiveram uma identidade muito grande, uma conexão muito grande com a torcida, mas que, em termos de qualidade, de finalização, no sentido de decidir jogos, estavam um pouco abaixo do que a gente queria nesse Bahia. Então, claro, repito, não estamos decretando que o trio de ataque, até porque, já falei isso aqui outras vezes, eu acho que a gente vai ter meio que 2 ataques titulares, um mais móvel com mais velocidade, que é o que a gente está vendo talvez agora, e outro com o William José em campo, porque o William José, para mim, vai ganhar um posto de mais titular do que ele tem nesse momento. Então, sem decretar, mas é um Bahia que neste momento mostra que com esse ataque pode ser mais decisivo, pode definir mais as suas partidas, que era algo que a gente sentia falta na temporada passada e que custou alguns resultados importantes, né? Nublense do Chile e Boston River são os próximos possíveis adversários. O Boston River já ganhou, do Uruguai já venceu o primeiro jogo por 1-0. Agora tem, hoje, quarta-feira, que tô gravando esse vídeo, tem o jogo de volta e aí a gente vai saber o adversário. As 2 equipes, obviamente, não assisti jogo dessas 2 equipes, não são 2 equipes que eu acompanho, e a gente vai falar mais sobre essas 2 equipes na semana que vem, porque vai ter claramente Tricolor, obviamente, analisando essa partida. Eu espero muito que esse jogo seja quarta ou quinta, para poder já ter passado o auge do carnaval por aí e vocês não esquecerem aqui do canal. Inclusive, nesse momento, não esqueçam de deixar o like, conferir se vocês estão inscritos no canal. Like por aqui para ajudar. Então, a gente vai falar, eu prometo que eu vou assistir o que eu consegui assistir, vou olhar algumas estatísticas, dar uma estudada um pouco maior para trazer mais detalhes sobre o adversário do Bahia, mas esse jogo já acontece na semana que vem, o primeiro jogo fora de casa, porque o Bahia está ranqueado melhor do que as 2 equipes, então independente de quem passar, o Bahia irá definir o jogo de volta na Fonte Nova. Então a gente tem, na próxima semana, o jogo pode ser terça, quarta ou quinta, né? Então 4, 5 ou 6 de março, o jogo de ida, fora de casa, ou no Uruguai ou no Chile, e o jogo de volta acontece na semana entre o dia 11, 12 e 13, né? De março, na Fonte Nova. Então também já fiquem ligados para poder comprar ingresso e não correr o risco, né? Por exemplo, de precisar sequestrar uma criança. Brincadeira, ninguém sequestrou criança nenhuma. Enfim, é isso, gente. Muito, muito feliz. Vou agradecer mais uma vez a todo mundo que mandou mensagem.
consegui sentir muito dessa energia e do que estava acontecendo em Salvador para esse jogo do Bahia e vamos em frente. Boas perspectivas para esse Bahia, que para mim é favorito, independente de quem quer que seja o próximo adversário na terceira fase. E aí, aos poucos, a gente vai avançando. Muita calma nessa hora. Não vamos começar a falar do que ainda não está confirmado, não é mesmo? Então é isso, gente. Claramente Tricolor ficando por aqui. Um bom carnaval para todo mundo. Se divirtam, percam o juízo, mas tenham responsabilidade. Nada de enlouquecer completamente no carnaval, porque a vida continua, minha gente. É diversão, mas é diversão com tranquilidade, entendeu? Um pouquinho de salada, um pouquinho de carnaval. E aí vocês vão se divertindo. A gente volta com Claramente Tricolor. Também a semana de Liga dos Campeões, na semana que vem. A gente volta no canal. E é isso, gente. Não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo. Tchau, gente. Bom carnaval.